Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou aqui para apresentar o meu trabalho sobre o meu TCC que eu fiz sobre o Alzheimer. Primeiro, vamos começar esclarecendo algumas dúvidas sobre o que é o Alzheimer. Bom, o Alzheimer é uma doença progressiva que destrói a memória e outras funções mentais importantes. As conexões das células cerebrais e as próprias células se degeneram e morrem. O Alzheimer é muito comum. Por ano, são registrados mais de 2 milhões de casos no Brasil. Ele requer um diagnóstico médico, não requer exames laboratoriais ou de imagem e pode durar anos ou a vida inteira. Quem tem mais chance de ter Alzheimer? Os idosos, as mulheres, os indivíduos com menor nível de educação, os que têm parentes portadores da patologia. A doença afeta inicialmente a memória, evolui para a mudança da personalidade e, finalmente, para a completa dependência física. Isso também liga ao caso: é possível um jovem ter Alzheimer? Então, essa é a doença comum em pessoas acima dos 70 anos. Porém, pode ocorrer em casos de pessoas mais novas. Ela é chamada de Alzheimer precoce ou familiar, sendo uma condição rara e somente acontece devido às causas genéticas e hereditárias, podendo surgir após os 35 anos de idade. E quais são os sintomas do Alzheimer? Existem 10 sintomas que são considerados os mais importantes. 1. Perda de memória. Um dos sinais mais comuns da doença de Alzheimer, especialmente nas fases iniciais, é o esquecimento de informações recentes. Outros exemplos incluem esquecimento de datas importantes ou eventos. Repetir a mesma pergunta várias vezes, usar auxiliares de memória, por exemplo, notas, lembretes ou dispositivos eletrônicos. Algumas pessoas podem perder as suas capacidades de desenvolver e seguir um plano de trabalho ou trabalhar com números. Podem ter dificuldades em seguir uma receita familiar ou gerir suas contas mensais. Podem ter dificuldades de concentração e levar muito mais tempo para fazer coisas que habitualmente faziam de forma mais rápida. Mas o que é normal? Cometer erros ocasionais, por exemplo, a passar um cheque. 3. Dificuldade em executar tarefas familiares. Pessoas com doença de Alzheimer podem ter dificuldades em executar diversas tarefas diárias. Podem ter dificuldade em conduzir até um local que já conhecem, gerir um orçamento de trabalho ou lembrar-se de regras de seu jogo favorito. A pessoa com doença de Alzheimer pode ser incapaz de preparar qualquer parte de uma refeição ou esquecer se já comeu. O que é normal? Às vezes precisam de ajuda para gravar um programa de televisão ou deixar batatas no forno e só se lembrar de servir no final da refeição. 4. Perda da noção de tempo e desorientação. As pessoas com doença de Alzheimer podem perder a noção de datas, estações do ano e da passagem do tempo. Podem ter dificuldades em entender alguma coisa que não esteja acontecendo naquele preciso momento. Às vezes podem até esquecer-se de onde estão ou como chegaram até lá. O que é normal? Ficar confuso sobre o dia da semana em que se encontra, mas lembrar-se mais tarde. 5. Dificuldade em perceber imagens visuais e relações espaciais. Para algumas pessoas, ter problemas de visão pode ser um sinal de doença de Alzheimer. Podem ter dificuldades de leitura, dificuldades em calcular distâncias e determinar uma cor ou contraste. Em termos de percepção, a pessoa pode passar por um espelho e achar que é outra pessoa, não reconhecendo essa imagem refletida no espelho. O que é normal? Ter problemas de visão devido a cataratas. 6. Problemas de linguagem. Pessoas com doença de Alzheimer podem ter dificuldades em acompanhar ou inserir-se numa conversa. Podem ter dificuldades em encontrar palavras adequadas para se expressarem ou dar nomes errados às coisas. O que é normal? Às vezes ter dificuldade em encontrar a palavra certa para dizer alguma coisa. 7. Trocar o lugar das coisas. As pessoas com doença de Alzheimer podem colocar as coisas no lugares adequados. Podem perder os seus objetos e não serem capazes de voltar atrás no tempo para se lembrarem de quando ou onde usaram. O que é normal? Perder as coisas de vez em quando, como não saber onde estão os óculos ou o controle da televisão. 8. Dificuldade em tomar uma decisão. As pessoas com doença de Alzheimer podem sofrer alterações na capacidade de julgamento ou tomada de decisão, investir-se desadequadamente ou mesmo não ir logo ao médico quando tem uma infecção, pois não reconhece a infecção como algo problemático. O que é normal? Tomar uma decisão errada de vez em quando. 9. Afastamento do trabalho e da vida social. O que é normal? Às vezes sentir-se cansado do trabalho ou da família. 10. Alterações de humor e personalidade. O humor e a personalidade das pessoas com doença de Alzheimer podem alterar-se. Podem tornar-se confusos, desconfiados, deprimidos, com medo ou ansiosos. Podem começar a irritar-se com facilidade em casa, no trabalho, com os amigos ou em locais onde eles se sintam fora da sua zona de conforto, sem que haja qualquer razão. Que é normal desenvolver formas muito específicas de fazer as coisas e irritar-se quando a rotina é interrompida.
Qual é o tempo de vida de uma pessoa com Alzheimer? Pessoas com doença de Alzheimer podem viver por muitos anos e frequentemente morrem de pneumonia. A duração da doença pode ser de 20 anos ou mais. A média de vida varia entre 4 a 8 anos. Tem como prevenir o Alzheimer? Existem algumas medidas que você pode inserir no seu dia a dia para evitar o Alzheimer ou ao menos retardar seu aparecimento e estender a quantidade de anos sem as manifestações dessa doença. A recomendação é que você comece a prevenir o quanto antes, para não sofrer as consequências no futuro. Dormir bem. Além de recuperar o seu organismo a cada dia, ter uma boa noite de sono é fundamental para evitar o Alzheimer. Dormir mal com frequência produz danos ao cérebro semelhantes à doença. O sono ajuda a controlar o acúmulo de placas de proteína beta-amiloide, mantendo os níveis dessa toxina em um nível mais baixo. É importante dormir pelo menos 8 horas por noite. Fazer exercícios. Praticar alguma atividade física faz muito bem para a saúde em geral e também ajuda na prevenção do Alzheimer. Entre as opções estão a corrida, natação, jogar futebol, dançar, fazer musculação e diversas outras modalidades. Ter uma alimentação balanceada. Os alimentos que você consome estão completamente relacionados à possibilidade de desenvolver o mal de Alzheimer. Por esse motivo, uma boa aposta é investir na dieta do Mediterrâneo, que conta com um cardápio repleto de frutas, verduras, azeites, cereais e consumo moderado de vinho, alimentos ricos em antioxidantes que protegem o cérebro de radicais livres. Controlar os problemas psicológicos. O estresse e a ansiedade afetam diretamente o cérebro, pois produzem hormônios maléficos para essa estrutura. Além disso, pessoas com depressão têm maior risco de desenvolver Alzheimer. Assim, consulta com terapeutas e psicólogos pode ser muito úteis. Estimular a cabeça. Manter a mente sempre ativa com atividades que estimulam os pensamentos e a memória. É uma das principais maneiras de se prevenir o Alzheimer. Entre as opções estão aprender uma nova língua, tocar instrumento musical, ler com frequência, se divertir com jogos de estratégia, como xadrez, palavras cruzadas ou montar quebra-cabeças. O sobrepeso e a obesidade estimulam a degeneração do cérebro, o qual encolhe e fica mais propenso a sofrer com os processos de demência. Portanto, não abuse nas calorias e procure estar dentro da faixa recomendada para a sua altura.